O que significa fazer estudo pessoal da Bíblia? Talvez você pense, bom, significa preparar as reuniões, ler a Bíblia diariamente, ler o examine. Está correto, envolve isso tudo. Mas quando a gente fala em estudo pessoal da Bíblia, na verdade a gente se refere a um tipo de estudo especial que vai além de apenas se manter em dia com essa programação semanal que nós temos, né, de preparação de reuniões, de leitura da Bíblia diária, né? Quando falamos em estudo pessoal da Bíblia, a gente se refere a uma ocasião que a gente reserva especialmente para fazer uma manutenção da nossa espiritualidade. Então a gente vai tentar identificar o que está no momento mais colocando em risco a nossa espiritualidade, que nós precisamos dar atenção especial, né, para nos assegurar que vamos seguir em frente, né, sem nenhum problema aí, em sentido espiritual. Então nós fazemos aí essa autoavaliação, né? Com que frequência isso pode ser feito? Bom, não existe regras, mas tratando-se de estudo pessoal da Bíblia, muitos irmãos consideram que a frequência mínima seria razoável ser pelo menos uma vez por semana, né? Então, pelo menos uma vez por semana, num dia que você escolheu para realizar o seu estudo pessoal, você então vai se preparar para isso e vai então se retirar para um local adequado, né, para realizar então a sua sessão de estudo pessoal da semana. Então, nesse momento, você vai meditar profundamente, né, em como está a sua espiritualidade. O que aconteceu nos últimos dias ou na última semana que você precisa avaliar se foi certo, se foi errado, que melhoras e ajustes você deve fazer aí na sua espiritualidade aí como um todo, né? E aí nessa autoavaliação você pode ser que você perceba que exista realmente uma brecha, né, ali na sua espiritualidade que você precisa trabalhar em cima daquilo urgente, né? Ou você pode estar passando por alguma provação na escola, às vezes uma tentação, e aquilo é o que mais no momento está colocando em risco a sua espiritualidade. Ok, então o seu estudo pessoal deveria primariamente se concentrar nisso. Então eu vou fazer pesquisas nas publicações para encontrar, né, todas as matérias que estão relacionadas àquele problema e agora eu vou estudar aí para tentar entender a situação, a natureza do problema e como eu posso, né, resolver, quais as melhores decisões que eu posso tomar. Então, é um momento de dar manutenção, né, à sua espiritualidade. Assim como quando a gente está fazendo uma viagem longa com o nosso carro e a gente para, né, a cada período de tempo, a cada distância, para ver se está tudo bem, né, se ainda tem água no radiador, se está tudo certinho. E a gente pode descobrir que às vezes tem um problema no freio que precisa ser trocado, então tem que parar o carro para dar manutenção, trocar o freio, né, para poder seguir a viagem em segurança. Então, o estudo pessoal da Bíblia tem essa finalidade primária, tem esse objetivo primário, né? Então, você precisa fazer essa autoavaliação regular, que pode ser feito aí pelo menos uma vez por semana, né? E aí você vai descobrir, você vai poder perceber se tem alguma coisa que está fora do eixo, que tem que ser corrigido, que pode ser potencialmente perigoso, né, no que diz respeito à sua espiritualidade, né? Claro que a gente já faz isso no dia a dia, já é natural quando você vai ler a sua Bíblia diariamente, quando você lê o examine, quando você assiste um discurso, a nossa mente já processa essas informações, né? Já vai fazendo à medida que a gente vai escutando o discurso, já vai fazendo uma autoanálise para ver se aquilo se aplica no seu caso, como você pode colocar em prática na sua vida. Esse processo ele já é comum no dia a dia. Mas seria bom, se possível, você reservar um período apenas exclusivo para isso, para se certificar, para se assegurar que a sua espiritualidade está recebendo a devida manutenção. Então, esse, na verdade, é o propósito, né? É para não ter perigo mesmo de você, de repente, passar longos períodos aí sem dar a devida manutenção e, de repente, num problema que
que se você deixar muito tempo sem atenção pode se agravar. Então esse é, na verdade, aí o objetivo do estudo pessoal. Então trata-se de uma necessidade, não diríamos assim que é algo opcional. Você faz se você quiser, se não quiser fazer não tem problema. Não, na verdade se trata realmente de uma necessidade. A gente precisa realmente parar toda semana para fazer essa autoavaliação. Eu me lembro quando minha esposa teve um problema de saúde relacionado à alimentação dela. E olha que curioso, ela estava se alimentando bem, uma alimentação balanceada, nutritiva, saudável. Então, como assim ela teve um problema de saúde relacionado à sua alimentação, se a alimentação dela era saudável, bem balanceada, nutritiva? Né? Então, o que ocorreu é que ela começou a ter falta de ferro no sangue. Né? E a alimentação dela, por ser nutritiva, continha ferro, mas não o suficiente, né? num grau razoável, limitado. Então, sendo esse o caso, a saúde, a vida dela estava em risco. Então, foi preciso a gente fazer um ajuste na alimentação dela. Então, quando ela começou, a gente comprou beterraba, comprou outros tipos de alimentos rico, né, em ferro para suprir essa brecha na saúde dela que poderia colocar a vida dela em risco, né? Então, do mesmo modo, nós temos regularmente um programa de aprendizado, né, teocrático, saudável, balanceado, né, e nutritivo. Então tem as reuniões, congresso, broadcast, tem leitura diária da Bíblia, o examine, né? Mas pode ser que em algum momento você precise mais de uma determinada vitamina, por assim dizer. E precisa, às vezes, urgente, antes de passar a correr um risco, né, em sentido espiritual, né? Então, no estudo pessoal da Bíblia, é um momento que você para tentar identificar isso. Tem esse propósito. E, vez por outra, você vai perceber que, poxa, está faltando mais ferro, então eu vou comer mais comida com ferro, né? Ou seja, eu estou passando por um problema específico que está colocando em risco a minha espiritualidade. Então eu vou estudar mais matérias relacionadas àquele assunto essa semana, no meu estudo pessoal, para me fortalecer, para me ajudar a ter uma clareza maior da natureza do problema ali que eu preciso resolver, né? Então tem esse propósito. Agora, pode acontecer que no dia que você reservou para o seu estudo pessoal, você faça uma autoanálise e se dê conta que está tudo bem, não tem nada de mais sério acontecendo. Bom, aí nesse caso, você pode escolher uma matéria qualquer para fazer o seu estudo pessoal, né? Por exemplo, eu sempre quis entender melhor as profecias. Pode ser também uma necessidade, né, no que diz respeito ao nosso conhecimento. Puxa, eu nunca me aprofundei, né, nessa profecia, por exemplo, de Daniel. Tenho curiosidade de saber melhor, de entender melhor, né? Ok, então hoje eu vou dedicar a minha hora de estudo pessoal para aprender sobre isso, né? Aí sim, a gente pode, nesse caso, vamos dizer assim, estamos liberados para estudar qualquer outra matéria que a gente queira, né? Mas a ideia é dar prioridade à maior necessidade do momento. E nós temos também na congregação uma espécie de estudo pessoal da congregação, né, que é as necessidades locais, né? Todo mês tem lá na reunião de meio de semana necessidades locais. Então é feita uma avaliação para ver qual é o que a congregação mais está precisando naquele momento, naquela fase, e aí já é reservado já um tempo da reunião de meio de semana, todo mês, para aquela necessidade local. Então, o estudo pessoal da Bíblia é uma espécie de necessidade local, ou seja, ou uma necessidade individual nossa, específica, né, que a gente está tendo no momento. Então, o objetivo, a gente tem que entender que é esse, e é realmente muito importante a gente ter aí um dia e uma hora reservada e se certificar de toda semana ter esse momento especial reservado para o estudo pessoal da Bíblia. Agora, como esse estudo é feito, como a gente pode se preparar para ele, né? Então, as publicações já tratou desse assunto, a gente vai, no segundo vídeo agora à frente, a gente vai fornecer os links, mas eu faço questão aqui de dar algumas dicas de como você pode, de forma técnica, né, se preparar para ter uma melhor assimilação do estudo pessoal da Bíblia. Aí, no segundo vídeo, a gente vai entrar em detalhes sobre isso.